Olha só. Deixa eu relatar para vocês a introdução da matéria do jornal. 29 das 184 prefeituras de Pernambuco estão na mira do Tribunal de Contas do Estado. Em um levantamento iniciado no ano passado pela Coordenação de Controle Externo, todas essas prefeituras informaram ter mais servidores públicos com contratos temporários ou ocupando cargos comissionados que servidores de cargos efetivos. O quadro que indica pouca preocupação com concursos públicos mostra-se mais grave quando se analisa caso a caso. As prefeituras anotem bem os municípios, São Lourenço da Mata, São Vicente Ferrer, Lagoa de Itaenga, alô Lagoa de Itaenga, um abraço para todos vocês, Escada, Camutanga e Amaragi. Esses municípios, por exemplo, disseram praticamente não trabalhar com concursados. Em todas elas, mais de 99% dos servidores aparecem como comissionados, enquanto em Afrânio, Aliança, Tamandaré e Floresta, mais de 70% são listados como servidores temporários. Por que eu trago para vocês esse debate, essa conversa, esse bate-papo? Porque a situação inspira cuidados. A situação exige uma cautela muito grande. Alguma coisa precisa mudar. Sabe por quê? Porque os cargos comissionados e os cargos temporários, eles acabam não oferecendo ao servidor nenhum amparo legal. São contratos que muitas vezes nem vão para a carteira profissional. São contratos temporários. E quando vão para a carteira profissional, esses contratos contêm cláusulas específicas onde o servidor abre mão de direitos trabalhistas. Ao fim de 2, 3, 4 anos, esses contratos, quando os gestores eles não renovam o seu mandato ou não conseguem substituir o seu mandato por pessoas aliadas a ele, esses contratos são simplesmente rescindidos e a pessoa sai com uma mão na frente e outra atrás. Você está me entendendo? Aqui em nossa cidade tivemos um exemplo, né? Nessa mudança de gestão, quantas pessoas ficaram desempregadas? Você deve conhecer alguém que ficou desempregado nessa mudança de gestão. Tá certo? Porque os contratos temporários e os cargos comissionados não oferecem estabilidade para o servidor. Eu estou falando isso do ponto de vista do servidor. Esse é o principal prejuízo. Você está me entendendo? Agora, para a população de modo geral, os contratos temporários e cargos comissionados acabam por prejudicar também a prestação do serviço público municipal, em especial serviço público municipal. Porque bem sabemos que a esfera municipal é a que está mais próxima da população. Tá certo? Você compreende? Você pode entender isso que eu estou te falando? Aqui em nosso município, diversas vezes e por diversas gestões, nós flagramos pessoas despreparadas ocupando cargos públicos, temporários ou cargos comissionados. Por quê? Por questões políticas, por questões partidárias, político-partidárias. E aquelas pessoas, algumas vezes, não tinham sequer
condição de ocupar aquele cargo. Você concorda comigo? Você está me entendendo? Uma certa vez na gestão anterior, né, para ser mais exato, no início do primeiro mandato da gestão anterior, eu chegava na prefeitura do Carpina e eu queria obter uma informação, né? E no momento eu procurei um servidor, ele disse, olha, não sei, pergunta ali naquela sala. Aí eu fui na sala, aí eu perguntei, o cidadão disse, eu não sei não, pergunta lá na outra sala ali, olha, aquele menino deve saber. E era uma informação básica, uma informação banal, né? O assunto que eu queria tratar ali na prefeitura. Então, se faz necessário, tudo bem, o gestor que quer colocar pessoas para trabalhar na prefeitura a título de cargo comissionado, a título de cargo temporário, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Agora, que os nossos queridos gestores de cidades circunvizinhas, né, até mesmo de nossa cidade, porque estamos aqui em Carpina, então que haja a preocupação da meritocracia. Você sabe o que é meritocracia? É você ter alguém preparado, que estudou para aquela função, emparelhado com outra pessoa que não é tão preparado, que não estudou para executar aquela função. Você olhar e dizer, puxa vida, o povo merece respeito, o povo merece ter serviços públicos de qualidade. Então, você que se preparou, filho, você vai assumir o cargo. Lhe interessa o cargo? Então, você tá preparado, você vai assumir. Vocês sabem por que eu estou falando isso também, gente? E essa matéria aqui do Diário de Pernambuco veio muito bem a calhar. Veio muito bem a calhar porque era exatamente uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês. Por favor, não me levem a mal. Não me levem a mal. A nossa cidade, as cidades vizinhas, estão se enchendo de pessoas ocupando cargos para os quais elas não estão preparadas. Essa é a grande verdade. Você concorda comigo? Essa é a minha opinião. É o que eu tenho percebido nas oportunidades que eu tenho de entrar em contato com pessoas, com serviços que são oferecidos. Você está me entendendo? Eu acredito que deva existir o mínimo de preparo para a pessoa, por exemplo, ocupar um cargo de professor, de educador. Deve-se existir o mínimo de critério. Você concorda comigo? Será que aquela pessoa está de fato preparada para educar a minha criança? A sua criança? O assunto é sério. Que os nossos gestores tenham em mente uma palavrinha bem bonita que eu gosto muito, é meritocracia. Você merece estar lá? Ou será que eu estou te fazendo um favorzinho porque você me apoiou na política? Responda-me, por favor. É alarmante, gente. Olha a situação de Lagoa do Itaenga. 99,83% dos cargos existentes na prefeitura, 99,83% são cargos comissionados. São pessoas que não passaram por concurso público. E por que eu bato nessa tecla de concurso público? Porque é através do concurso público o que prevalece, ou o que deveria prevalecer, é a meritocracia. Você está me entendendo? São analisadas as potencialidades de cada candidato para determinada função. Aquele candidato passa por uma triagem, onde fatores políticos, pessoais, não prevalecem ou não devem prevalecer. E existem diversos casos em que a gente ainda registra concursos fraudados,
onde as pessoas recorrem à justiça para cancelar e tudo mais. Só que o concurso público é a ferramenta legal que deveria ser prioridade. Os cargos comissionados e temporários devem suprir perante a lei. Quem quiser provar o contrário, sinta-se à vontade. Esses cargos comissionados e temporários devem suprir perante a lei uma deficiência nos cargos oferecidos através de concurso, dos cargos efetivos, tá certo? Então, onde o cargo efetivo não consegue suprir, aí surge a necessidade e o gestor sinta-se à vontade de contratar, respeitando, claro, a meritocracia. Cargo comissionado e cargo temporário deve ser ocupado por quem foi preparado, por quem preparou-se para ocupar. Eu não posso admitir uma mãe que essa semana, só para concluir o nosso comentário, uma mãe me procurou essa semana e dizia assim, a mamãe, né? Dizia assim, puxa vida, cheguei no colégio, reunião, na verdade não era nem reunião, ela foi lá para saber como andava o comportamento do filho e tudo, e a professora dizia assim, eu não aguento, seu filho não se comporta, e não sei o que, e não sei o que lá mais, e eu não aguento. Peraí, você é uma educadora, não é? Você ocupa o cargo de uma educadora, então você, a criança que é levada demais, é lógico que existe dificuldade, mas você foi preparada para aquilo. Ou será que você não foi preparada para aquilo? Fica aqui a pergunta no ar. Você está entendendo? Um abraço a todos vocês que estão na escuta. E lembre-se sempre, meritocracia. Palavra-chave, meritocracia. Deus abençoe todos vocês. Um abraço a todas as mamães. Não deixem de visitar o nosso blog, tá certo? www.denilsondouglas.blogspot.com.br. Um abraço e tenham todos uma excelente semana. Uma excelente semana. A opinião de Denilson Douglas.